Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como virou praxe, né? Então vamos começar com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no número 113. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer e esperar em tudo que tenho profundamente gravado no coração, e que há muitos anos peço a Deus, que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá mais filhos, servidores e escravos como nunca houve, e que por esse meio Jesus Cristo, meu amado Mestre, reinará totalmente em todos os corações. Amém. Eu fiz questão de ler esse trecho, né, que é um trecho que o São Luís ele coloca aqui, né, na continuidade do trecho, ele coloca sobre a perseguição, né? Vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que virão. E como ainda não houve. Então aqui ele está falando especificamente do exército de Maria que o Senhor prometeu, né? E na aparição de Fátima, Nossa Senhora confirmou, né, que o Imaculado Coração de Maria iria triunfar, né? Então nós estamos vendo esse movimento dentro da igreja, né, um movimento de efetiva explosão da devoção a Nossa Senhora, né, que nada mais faz do que nos levar mais próximos de Jesus, né? Então, começamos hoje a nossa aula lembrando do que nós falamos na aula passada, especialmente quando respondemos aquela pergunta que está no 836, quem pertence à Igreja Católica? E a resposta que foi dada pelo catecismo, que nos é dada pela igreja, é que todos ou estão ordenados à igreja, né? Então as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, as pessoas que ainda não se converteram, né? Então eles estão ordenados, ou seja, Deus os criou com o objetivo de que eles façam parte da igreja, né? É o que eu sempre estou comentando no número 760 do Catecismo da Igreja Católica, que fala que o mundo foi criado em vista da igreja, né? O mundo foi criado em vista da igreja, que é a convocação de todos os homens a Cristo. E somente com base nessa premissa, nós podemos entender aquilo que a igreja vai falar sobre o nosso relacionamento com os demais cristãos, tá? Então, lá, a partir do 739, a igreja coloca lá, os que ainda não receberam o evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Então, aqueles que ainda não receberam o evangelho, eles estão, por diversos modos que Deus permitiu que existissem, eles estão ordenados a fazerem parte da igreja. Então, aqui,
a gente começa falando o quê? Que a igreja, ela tem um relacionamento com o povo hebreu, né? A igreja, gente, ela é a nova aliança. O povo hebreu, os judeus, fazem parte da antiga aliança, tá? Então, olha o que diz o 839. A igreja, povo de Deus na nova aliança, descobre, ao investigar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Então vejam que isso vai nos lembrar daquilo que nós falamos nas reuniões passadas sobre o pequeno resto, né? Que vai surgir do povo de Israel após o exílio na Babilônia, que é uma figura da igreja, tá? Então, diferentemente das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Então, Deus fez uma aliança, em primeiro lugar, com o povo hebreu, né? Então, nós vemos o chamado de Abraão, né? Nós vemos Moisés, nós vemos rei Davi. Então, é o povo hebreu que pertence à adoção como filhos, à glória, às alianças, às leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo, que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer essa citação aqui de São Paulo aos Romanos? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A partir do momento que Deus avocou para si um povo, né, que é o povo hebreu, o povo de Israel, ele não vai largar mais esse povo. Tanto é que o 840 aqui vai fazer um paralelo entre a nossa espera da segunda vinda do Messias, né? Então, nós esperamos pela volta do Messias, com a espera ainda daqueles que ainda não conheceram Jesus e não se converteram a Jesus, da vinda do Messias, né? Olha o que diz 840. Ainda mais, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos. Tá? Fins análogos. O que são fins análogos? Fins parecidos, né? Eles não são iguais. A espera da vinda, no caso do povo hebreu, ou da volta do Messias. No entanto, se espera, do lado dos cristãos, então, para nós cristãos, nós esperamos a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus. E do lado dos hebreus, ou seja, para o povo da antiga aliança, eles ainda esperam a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos, no fim dos tempos, a espera acompanhada do drama, da ignorância, do desconhecimento de Cristo Jesus. Isso o catecismo remete lá para o número 674, gente. Lá no número 674, nós vimos isso aí há algumas aulas atrás, que vai falar que existe aquela fé da igreja na conversão final dos judeus, né? Então, a conversão final dos judeus é esperada pela igreja. Na plenitude dos tempos, olha o que diz aqui no final do 674. A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, ou seja, Jesus veio diretamente para os judeus. Lembram? Várias passagens do Evangelho, Jesus ele prega em primeiro lugar para os judeus. Depois que ele manda os seus discípulos para os quatro cantos do mundo, né, para pregar para os pagãos, né? E então assim, depois que os discípulos foram para os pagãos e espalharam a igreja para os pagãos, né? E ainda estamos nesse processo de espalhar o evangelho, de pregar o evangelho. Olha aqui, a entrada da plenitude dos judeus, então, aqueles judeus que não se converteram na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de chegar à estatura do Cristo em sua plenitude, na qual Deus seja tudo em todos. Então, é uma espera que a igreja tem na conversão final dos judeus, né? Então, é algo de fé nossa. Aí nós temos um relacionamento também com outras religiões. Que tipo de relacionamento, né? Vamos lá. A igreja e os muçulmanos. Qual que é como que é a nossa relação com os muçulmanos? É o Deus de Abraão. Olha o que diz lá o 841. As relações da igreja com os muçulmanos
O plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador, entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando ter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Tá? Então, um ponto em comum que nós temos com os muçulmanos é o Deus de Abraão. Tá? Gente, não confundamos uma coisa. Algo, quando a gente fala que, quando o catecismo fala que nós temos um ponto em comum, que é o Deus único, Deus de Abraão, né? Não quer dizer que a igreja está aceitando, tá? Está aceitando tudo que tem na religião muçulmana. Muito pelo contrário, nós vamos ver agora isso aqui, tá? Nós vamos ver agora isso aqui, e a partir de 846, quando nós vamos estudar aquela frase, aquela afirmação que fora da igreja não há salvação. Então é muito importante isso. Isso serve tanto para os judeus, quanto para os muçulmanos, quanto para as religiões, nas outras religiões não cristãs. Então, olha o que diz aqui 842. A igreja e as outras religiões não cristãs, qual que é o vínculo? Né? Qual que é a relação que nós temos? É o da origem e fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade. Tem uma só origem, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Então, pessoal, nós cristãos, todos os seres humanos, temos uma origem comum, que é Deus. E temos um fim comum, que é Deus. Tá? Então, é por isso que aqui a igreja começa, quando nós começamos a estudar o catecismo, lá no número 28 do catecismo, fala que o ser humano é um ser religioso por natureza. Quer dizer, nós nascemos e nós crescemos com um grande buraco dentro do nosso coração. Por que um grande buraco dentro do nosso coração? Porque esse buraco só pode ser preenchido por Deus. E isso é comum a todos nós, independentemente da religião que essas pessoas têm. Todas as pessoas têm um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E quem é esse Deus? Cristo. Quem é esse Deus? É Cristo. Por isso que Deus criou o mundo tendo em vista a igreja, ou seja, onde todos se reunirão como membros do corpo de Cristo, tá certo? Então, há esse vazio, né? E olha o que diz aqui, né? Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, o testemunho de bondade, o desejo de salvação abrange a todos, até os eleitos, se reunirem na cidade santa. A igreja reconhece, olha, isso é importante, nas outras religiões, a busca, ainda nas sombras e sob imagens do Deus desconhecido, mas próximo, pois é ele quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais, e quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões. Repito, a igreja considera tudo o que pode haver de bom e verdadeiro nas religiões como uma preparação evangélica dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha vida. Vou tentar explicar isso aqui. Então, gente, se nós formos ver, por exemplo, as religiões dos indígenas, as religiões pagãs da antiguidade, tudo aquilo que tem de bom nessas religiões, primeira coisa que tem de bom, o fato deles buscarem a Deus. Tá? Então, assim, o homem é um ser religioso por quê? Porque o homem, na sua natureza, sabe, no fundo do seu coração, que o mundo não consegue preencher o nosso vazio. O mundo que aí está, por exemplo, a natureza, a minha esposa não consegue me preencher. O esposo de vocês, meninas, não consegue preencher vocês. Por quê? Porque só Deus consegue preencher. Então, todas as religiões que buscam a Deus, né? Isso é algo bom, porque a gente vê que essas pessoas, elas estão buscando algo transcendente, algo que transcende o mundo que nós estamos, tá? Então é algo bom. Por exemplo, quando as religiões, elas são religiões que defendem a vida, desde a sua concepção até
o fim, até o fim natural, né? É algo bom, é algo que está colocado na nossa natureza. Deus colocou dentro do nosso coração o respeito à vida, desde o ventre materno até a sua morte natural, o respeito com os idosos, etc. Vejam bem, são coisas boas. Isso a igreja reconhece como uma preparação para o acolhimento de Cristo. É uma preparação para o acolhimento da liberdade que Jesus Cristo nos deu ao morrer na cruz e ao ressuscitar por nós. Então, assim, é uma preparação. Tanto é que quando o catecismo aqui ele faz remissão ao número 28 lá do catecismo, que eu peço para que vocês voltem depois lá no número 28, o número 28, gente, vai citar, isso não é uma coisa nova da igreja, tá? Isso, o Concílio Vaticano II, ele está buscando das origens da igreja. Vai citar os Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, onde fala da visita de São Paulo a Atenas. E é um texto bíblico que eu devo ter citado para vocês no início das nossas aulas sobre o catecismo da igreja, onde São Paulo vai até Atenas, e lá no Aerópago, onde tinham os deuses, né, todos os locais dos deuses, ele encontra um local que era ao Deus desconhecido. E a partir daí, São Paulo faz uma pregação, né? E aí, nesse momento, o catecismo, lá no número 28, ele cita parte dessa pregação de São Paulo aos atenienses, que ele coloca assim, ó, de um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus, e, talvez as apalpadelas o encontrassem, a ele que, na realidade, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vejam que coisa maravilhosa. São Paulo, ele parte do princípio de que todos têm esse vazio, e todos buscam a Deus. E toda a natureza que foi dada, toda a natureza maravilhosa, que quando nós olhamos e começamos Lembra, pensem, gente, num pôr do sol na praia. É uma coisa maravilhosa. A gente fala, meu, não é possível que isso tenha vindo do acaso. Não é possível que isso é algo do acaso, que não existe um ser inteligente, um Deus que tenha criado isso, toda essa beleza, toda essa maravilha, para nos deleitar, né? Então, assim, essa maravilha, ela nos eleva, vocês estão percebendo? É o que São João Paulo II falava de sacramentalidade do mundo. Ou seja, nós olhamos a maravilha da natureza, nós olhamos a maravilha do ser humano, e nós olhamos assim, e falamos assim, gente, é impossível que isso venha do acaso. É impossível que não haja um Deus que tenha criado isso. Então, São Paulo, ele parte disso para trazer as pessoas para o verdadeiro Deus, para aquele que se fez homem para nos salvar, não é? Mas vejam bem, continua no 844. Em seu comportamento humano, então, em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, enganaram-se em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo à criatura mais que ao Criador, ou, vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõem ao extremo desespero. É nesse momento que nós começamos a ver a diferença entre a fé em Cristo e as religiões não cristãs. Por quê, gente? Ao mesmo tempo que nós temos coisas boas nas religiões, porque Deus coloca isso no coração de todo ser humano, nós temos, em razão da nossa humanidade decaída, por influência do maligno, por influência do demônio, a nossa humanidade decaiu pelo pecado original. Então, essas religiões, elas vão ter muitos erros. Vejam a religião dos astecas, né? Se nós vemos e olhamos a religião dos astecas, né, antes do descobrimento da América, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver sacrifícios humanos.
E não só nas religiões dos astecas. Vamos pegar as religiões indígenas, aqui do Brasil mesmo, né? Onde havia a antropofagia, né? Quando uma tribo vencia outra tribo inimiga numa guerra, os índios comiam os guerreiros das outras tribos, porque eles tinham a crença de que, ao comerem a carne daquelas pessoas, eles ficariam com as forças daquelas pessoas. Vejam, são erros gravíssimos, né? Erros gravíssimos. Então, isso é o quê? É algo que nós temos, como cristãos, o dever do quê? O dever de evangelizar essas pessoas para tirá-las do erro. Então, é nesse sentido que, por mais que, por exemplo, os muçulmanos tenham a fé no Deus único de Abraão, eles possuem muitos erros. Muitos erros. Por exemplo, um erro maior, não reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, né? Eles colocam Jesus como um grande profeta. Então, assim, é um erro que nós, como cristãos, temos o dever de pregar o evangelho para essas pessoas, entende? Então, é nesse sentido, a gente tem e reconhece algo de bom, mas ao mesmo tempo nós sabemos que existem muitos erros, por quê? Porque é uma religião humana, né? Não há uma revelação divina, né? Não há uma revelação divina propriamente nessas religiões, tá? Existem algo natural no ser humano de busca, mas não é algo totalmente revelado como Jesus se revelou. E Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Tudo bem? Então, olha o que diz aqui o 845. Para reunir novamente todos os seus filhos, que o pecado dispersou e desgarrou, o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem estimada pelos padres da igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Então vejam, gente, por mais que nós reconheçamos, e isso a gente reconhece que nas religiões existem algumas coisas boas, mas a igreja fala o seguinte, gente, aqui vocês têm coisas boas, mas olha o que nós temos aqui. Olha o que Jesus veio nos trazer. Ou seja, o próprio Deus veio e se revelou. Então, olhem isso, olha que maravilha. Deus se revelou, Deus é amor. Deus se entregou por cada um de nós. Então, nesse sentido, nós reconhecemos, porém, nós não deixamos de falar a verdade, de mostrar a verdade, tá? Então, isso é muito importante. E aqui nós vamos partir para aquilo que nós temos aqui no 846, que fora da igreja não há salvação. Essa afirmação, gente, ela quer dizer o quê? Que toda salvação vem de Cristo cabeça, tá? Então, toda salvação vem de Cristo cabeça. Toda, tá? Toda. Não existe exceção. Lembram que o pecado original nos separou do amor de Cristo, do amor de Deus. Cristo se fez homem para quê? Ele se fez homem, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por quê? Porque no ventre de Maria, gente, houve a reconciliação da humanidade com a divindade. Cristo se fez homem para nos fazer, a cada um de nós, participantes da natureza divina, tá? Participantes da comunhão do Pai, Filho, no Espírito Santo. Então, é Cristo, é o amor de Cristo, é a morte e a ressurreição do Senhor quem nos salva. Então, nós não podemos falar, não, qualquer religião salva. Não, é Cristo que salva. Ele usa eventualmente, e nós vamos entender isso, de outras religiões, é o próprio Cristo que usa de outras religiões, mas é ele que salva. Mas
Vamos entender, tá? Não é simplesmente assim, toda religião salva. Não, não é isso. Então, toda a salvação vem de Cristo, que é a cabeça. Por meio de quê? Da igreja, que é o corpo. Gente, não podemos nunca separar a cabeça do corpo. Por quê? A separação da cabeça do corpo, o que acontece? É a morte. Então, Cristo, ele fez o quê? Ele fez a sua igreja. É o que diz aqui no 846, a citação que é lá do Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Grifem isso no catecismo. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a igreja. Gente, é o único mediador e caminho para a salvação. É Jesus. Ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo. Quando que Jesus indicou expressamente a necessidade da fé e do batismo? Quando ele manda e envia os seus apóstolos, né? Então, a gente pega lá em Mateus 28, 18, 19, 20, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinai aquilo que eu venho falando para vocês, né? Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e aqueles que não crerem não serão salvos. É o próprio Jesus quem disse isso, gente. Então, assim, se nós negarmos a palavra de Jesus, né, que toda religião salva, nossa, mas é uma pessoa tão boa, então toda religião salva? Ela pode ser salva. Sim, pode ser salva. Nós vamos entender como. Mas nós não podemos negar a palavra do próprio Cristo, né? Senão não tem sentido a gente pregar que Deus se tornou carne. Se Deus se tornou carne e morreu por nós, tem sentido a gente falar que toda religião é boa? Não. Nós vimos agora há pouco que a única revelação é a palavra de Deus que se fez carne, tá? E as outras religiões têm muitos erros. Então, continuando. Ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Então, nós nascemos como filhos do homem. Por meio do batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Por isso, não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Grifem, gente. Grifem isso. Por isso, não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa ela ouve o evangelho, ela é exposta ao evangelho, ela tem a capacidade, o Espírito Santo moveu ela a ouvir o evangelho, e ela, por livre e espontânea vontade, nega o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor, ela não pode se salvar. É porque Jesus é ruim? Não! É porque a pessoa não aceitou a graça. Gente, nós estamos falando isso direto. A nossa condenação vem do fato de nós virarmos as costas para Deus. Nós virarmos nosso rosto para a salvação. De nós negarmos o amor de Cristo. Quando nós negamos o amor de Cristo, todas as graças que nos são dadas por meio dos sacramentos, quando nós negamos o Espírito Santo, vejam, uma pessoa que nega e fala, não, eu prefiro continuar acreditando no Deus da minha religião. Tá? Então, se um muçulmano ouve a palavra de Deus, ouve a pregação, o Espírito Santo move ela no sentido de que ela, realmente ela vem assim,
nossa, realmente faz sentido, mas não. Eu não vou negar aquilo que eu tive da infância, essa minha fé, não vou acreditar em Jesus, essa coisa aí não tem nada a ver comigo e tal, e nega, essa pessoa não pode ser salva, porque ela está negando a Cristo. Olha aqui, 847. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa, vejam bem, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa, ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. É aqui que nós falamos daquelas pessoas que fazem parte de outra religião e podem ser salvas. Vamos lá. É aquela situação assim, né, que vários aluninhos da catequese perguntam, mas, professor, se só a igreja, só por meio da igreja, Jesus pode nos salvar, né? E aí ele entende, né, que é só por meio do corpo de Cristo, as pessoas que são batizadas, são colocadas, inseridas no corpo de Cristo, eles entendem tudo isso. Eles começam a pensar, nossa, professor, mas aqueles índios na Amazônia, que meu professor falou na escola, que tem índio que nunca viram uma pessoa branca, nunca viram um homem branco. Eles estão no meio da Amazônia, ficam isolados, aquelas tribos isoladas, que não têm contato nenhum com outras pessoas. Elas todas vão para o inferno? Eu falei, não. Eu falo, não. Por quê? Porque essas pessoas não têm culpa nenhuma. Não tem culpa delas não conhecerem Cristo e não conhecerem a igreja. Por exemplo, uma pessoa que mora lá na Coreia do Norte, onde a pregação do evangelho é proibida, onde não se pode falar de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que, sem culpa, não conhecem, ignoram o evangelho, mas, olha o que diz, mas buscam a Deus com coração sincero, ou seja, aquelas pessoas que sabem que o coração delas é vazio e precisa de um preenchimento que é Deus. Então elas buscam de coração sincero e tentam, sob o influxo da graça. Olha, mesmo essas pessoas que não conhecem a Cristo, o Espírito Santo move essas pessoas a cumprir por obras a vontade de Deus, conhecida por meio do ditame da consciência. Ou seja, essas pessoas sabem que matar outro ser humano é errado. Então, nessas tribos indígenas, por exemplo, uma pessoa que mesmo na religião dela tem uma prescrição de matar o seu inimigo e comer a carne daquele seu inimigo, essa pessoa, ela, sob o influxo da graça, o próprio Espírito Santo pode mover essa pessoa a, por exemplo, numa guerra entre tribos, ela não matar o seu inimigo ou matando até para se proteger, porque existe a legítima defesa, isso nós vamos ver lá na frente que é lícita. A legítima defesa é lícita, né? Nós temos que defender a nossa vida. Então, ele, mesmo matando, ele não vai comer aquela carne, não vai fazer nada daquilo, por quê? Porque ela sente no seu coração que há algo errado. Então, vejam, gente, essas pessoas podem ser salvas, né? Diferentemente daquelas que têm a possibilidade de ouvir o evangelho, têm a possibilidade de se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, de se voltar para o amor de Jesus, mas elas viram as costas para Deus, por livre e espontânea vontade, tá? 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar a fé a todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Sem a fé é impossível agradar-lhe. Isso é uma citação de Hebreus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Aí entra a questão do evangelho, gente. De evangelizar. Por quê? Porque, gente, aí entra a questão da missão, né?
que é uma exigência da catolicidade da igreja, o mandato missionário da igreja. Por que isso, gente? Vejam, a partir do momento que as outras religiões não possuem a revelação, não possuem o verbo divino, leiam, gente, quando eu falo, leiam não, entenda o seguinte, quando eu falo em revelação, eu estou fazendo referência ao início do nosso estudo do Catecismo da Igreja, onde a revelação é o próprio Cristo, onde a revelação é aquela afirmação que nós falamos que a nossa religião não é uma religião do livro, a nossa religião é a religião de uma pessoa, é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus que se fez carne. Então, a nossa missão é levar esse Deus que se fez carne, a palavra que se fez carne, para todos os cantos da terra. Por quê? Porque, vejam bem, as pessoas podem estar em outra religião e, sem culpa própria, não conhecer o evangelho e se salvarem? Sim, mas é mais difícil. Vocês vão de convir comigo. Por quê? Veja esse exemplo que eu coloquei do índio, né, que tem, segundo seu costume religioso, que comer a carne do seu inimigo. Ou os astecas, né, que tinham que matar as pessoas em sacrifício para o Deus Sol, né? E aquelas pirâmides eram repletas, aquelas escadas eram feitas para o sangue das vítimas escorrerem. Era uma religião sanguinária, né? Então, o que acontece? É muito difícil você se desvincular de determinados mandamentos daquela religião. Vejam, a religião muçulmana, aqueles muçulmanos mais radicais, que não permitem a mulher mostrar o rosto. As mulheres têm que usar burca. Olha, isso é o quê? Isso é algo que mata praticamente a dignidade da mulher, né? Aquelas religiões na África, né? Muitas delas, religiões africanas e ligadas depois ao islamismo, que faziam a mutilação genital feminina, que é algo assim terrível, porque coloca no corpo da mulher a culpa por todos os pecados sexuais e tal, então faziam a mutilação, ainda hoje fazem a mutilação genital feminina, cortam o clitóris da mulher para que ela não tenha prazer, assim. Então, assim, algo assim, cruel, algo absurdo. Então, vejam, essas religiões, elas têm algo muito contrário, algo muito contrário à dignidade da pessoa humana, que nós só encontraremos essa dignidade ao encontrarmos Jesus, porque é o próprio Cristo quem nos mostra a nossa dignidade. Então, é um dever da igreja espalhar o evangelho. Por isso que diz 849, enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o evangelho a todos os homens e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É aquela citação que eu acabei de falar, de Mateus 18, 19 e 20, tá? Então, é uma exigência. O Senhor, ele nos pede para evangelizar. Aí eu fico muito triste quando lembro na época do Sínodo da Amazônia, eu ouvi de um bispo, se orgulhar de nunca ter batizado um índio. Então, assim, infelizmente, nós vamos falar logo dos bispos, mas infelizmente a gente vê uma situação assim que onde já se viu um próprio bispo, um próprio sucessor dos apóstolos, se negar a missão, se negar a fazer aquilo que Jesus pediu, né? Então vamos lá, continuando. Qual que é a origem dessa missão, gente? Então a origem da missão é o amor eterno da Santíssima Trindade. Isso vai estar lá no 850, tá? A igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Tá? E o fim dessa missão? O fim dessa missão
é fazer com que todos os homens participem da comunhão entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Gente, é aquilo que nós estamos falando da linha mestra do Catecismo da Igreja Católica, né? Qual que é a linha mestra? A linha mestra é que Deus quer se casar conosco. Deus quer nos fazer participantes da sua natureza. Ele quer nos unir de tal maneira que nós sejamos um com ele. Por isso que ele nos deu a Eucaristia. Vejam, olha a maravilha que é a Eucaristia. Como que nós, cristãos católicos, tendo consciência, e não só tendo consciência, mas experimentando em cada missa a união íntima de cada um de nós com Jesus na Eucaristia, né? E aí vem aquela música maravilhosa, mística sublime, né, de comunhão, do colo de Deus, né? Que eles falam, agora nós somos um, né? Agora nós somos um, né? Que ele fala assim, mística sublime, seu sangue correndo em mim, né? Vejam que coisa maravilhosa. Essa é a linha mestra. Esse é o motivo, fazer-nos participantes da natureza divina. Então, gente, como que nós vamos guardar isso para a gente? Nós temos que falar aos quatro cantos do mundo, né, sobre isso, né, para que as pessoas tenham essa experiência de céu aqui na Terra, porque o céu começa aqui na Terra, porque a experiência da comunhão nos dá os frutos do Espírito Santo. Então, o motivo dessa missão. O motivo dessa missão, gente, é o amor de Deus por todos os homens. É o que está no 851. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Gente, se a salvação está na verdade, quem é a verdade? É o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação está na verdade. Se a salvação está na verdade, nós temos o quê? Nós temos a obrigação. Nós temos a obrigação de fazermos esse anúncio, de anunciar que Deus se fez carne, que Deus se fez homem. Olha que o catecismo vai falar, inclusive, isso vai fazer referências ao que nós falamos das outras religiões. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação. A igreja, a qual esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária, porque crê no projeto universal da salvação. Gente, por que nós temos que ser igreja em saída, como o Papa Francisco fala? Ser igreja em saída é anunciar aos quatro cantos do mundo que Deus se fez carne. É anunciar que em todo santo sacrifício da missa, o Senhor renova o seu sacrifício do Calvário e quer se fazer comunhão, quer fazer comunhão conosco em cada missa. É anunciar que a adoração ao Santíssimo Sacramento do altar é um prolongamento desse sacrifício de Jesus feito na missa, renovado na missa. Que nós, ao nos confrontarmos com o Santíssimo Sacramento exposto, ou velado dentro do tabernáculo, dentro do sacrário, nós estamos diante do mistério da nossa salvação. É anunciar que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, e que Deus, por meio dessa união, transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Ou seja, o anseio que está no coração de todo ser humano, independentemente de religião, pode e vai ser preenchido por esse Deus todo amor e misericordioso que se fez carne por nós. Por isso que Santa Faustina, quando recebe a revelação privada de Deus misericórdia, ela recebe de Jesus a missão de pedir para alguém pintar aquela imagem maravilhosa de Jesus, da onde seu coração irradia a luz da misericórdia. Então nós temos que anunciar a verdade, tá certo? E quais são os caminhos dessa missão, gente? Os caminhos dessa missão
que, na verdade, é protagonizada pelo Espírito Santo, como diz aqui 852, são os caminhos da missão do próprio Cristo. Olha o que diz aqui. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar aos pobres. Gente, os pobres aqui, eles devem ser entendidos, tanto os pobres de maneira materialmente falando, de maneira material, ou seja, aqueles que não têm comida, aqueles que não têm um teto, aqueles que não têm agasalho, ou seja, é missão da igreja anunciar aos pobres, e isso mostra toda a história da igreja, toda a obra missionária da igreja, que vem acompanhado das obras de caridade. Então, os hospitais foram feitos pela igreja, os orfanatos foram feitos pela igreja. Então, é missão nossa evangelizar, por primeiro lugar, os pobres. Por quê? Porque estes, sim, são prediletos de Jesus, né? Mas os pobres também devem ser entendidos como aqueles que são pobres porque eles não têm acesso ao Cristo. Eles não têm acesso a toda essa riqueza que nós temos na igreja. Então, a partir do momento em que nós temos toda essa riqueza que a palavra de Deus encarnada, o próprio Cristo, em seu corpo, nos proporciona através dos sacramentos. Vejam, gente, como nós vimos, o Espírito Santo age na igreja por meio dos sacramentos, que na verdade é uma extensão da encarnação do Cristo. A igreja é uma extensão da encarnação do próprio Cristo. Cristo continua vivendo, como diz aqui, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus está conosco, presente dentro da igreja, por meio dos seus sacramentos, que age no Espírito Santo. Então, assim, esses são os pobres também. Então, continua. Eis porque a igreja, né, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma estrada de Cristo, isto é, os caminhos da pobreza, da obediência, né? Então, a pobreza. Jesus se fez pobre. Então, desde a sua anunciação, a pobrezinha Maria, a humilde Maria, nascendo no estábulo, em Belém, na pobreza extrema, a obediência de Jesus, né? A obediência ao Pai, até a morte, morte de cruz, do serviço. Jesus, ele se fez servo, se fez servidor. Só nos lembrarmos do lava-pés, né? Na instituição da Eucaristia, Jesus se fez servo. Ele diz, quem quer ser o primeiro, que seja o último. E da imolação de si até a morte, tá? Isto é, os caminhos da pobreza, da obediência, do serviço, da imolação de si até a morte, do qual ele saiu vencedor por sua ressurreição. É assim que o sangue dos mártires é semente de cristãos. É uma frase de Tertuliano, gente, que Tertuliano, ele nasceu aproximadamente no ano 160, no século II, então, e morreu no ano 220. Então, vejam, os caminhos dessa missão, gente, são os caminhos de Cristo. Então, nós temos que nos lembrar lá do número 675 a 677 do Catecismo, lembram? Que nós vimos que antes do advento de Cristo, 675, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Aí a gente se lembra da segunda carta de São João, versículo 7. A segunda carta de São João, versículo 7, onde ele fala que o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio na carne. O diabo, gente, ele quer fazer-nos negar que Jesus se fez carne, que Jesus se imolou até a morte. Por quê? Porque se ele nos convence de que Cristo não se fez carne, de que não vale nada doar a si mesmo até a morte, não vale nada o serviço, a obediência, a pobreza, o que o diabo consegue? Consegue a nossa condenação. Por quê?
porque nós seremos salvos pelo amor. E o amor nada mais é do que doação de si mesmo. É nos esquecermos de nós mesmos para nos entregarmos inteiramente para o próximo. Por isso que o sangue dos mártires é semente de cristãos. Esses dias eu tive uma pergunta muito interessante, não sei se eu falei na última aula, mas uma pergunta muito interessante de um catequizando, que ele perguntou assim, né? Mas, professor, eu estava falando sobre os mártires, né? E falando que no Império Romano os mártires eles eram obrigados, os mártires não, os cristãos eram obrigados a acender um incenso para o Deus romano. Geralmente o imperador era o maior, né? Assim, queria os louvores, a adoração para ele. E os mártires se negavam a acender esse incenso. Mas eu falo, mas professor, acender um incensinho, depois eles se arrependem, Jesus não perdoa? Eu falei, sim, perdoa. Mas o amor dessas pessoas era tão grande que eles davam a sua vida para quê? Para testemunhar. Porque a palavra mártir significa testemunha. Então, imagine, se aquele cristão que está lá, cercado de soldados, sob a espada daqueles soldados, ele é obrigado a fazer um sacrifício por um Deus que não existe. Ele que prega que Jesus se fez carne, que Deus se fez homem, e morreu por nós e ressuscitou por nós, se ele naquele momento nega Jesus e faz um sacrifício para aquele Deus inexistente, para aquele Deus de pedra, né, para aquele ídolo de pedra, o que ele vai estar falando para os soldados romanos? Ele vai estar falando o seguinte, ó, realmente esse meu Deus não existe, e eu, em amor à minha própria vida, eu estou fazendo sacrifício para esse Deus ídolo, que ele que existe. O que ele está fazendo? Ele está negando o próprio Deus, negando o seu próprio testemunho. E, se ao contrário, ele entrega a sua vida, o que acontece? Aqueles soldados, eles vão falar, como assim? Essa pessoa entregou a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue por um Deus que ele disse que se fez carne, morreu numa cruz e ressuscitou. Olha, se ele entregou a própria vida, realmente esse Deus deve existir. Quantos e quantos soldados não se converteram? Quantos soldados romanos não se converteram ao ver o testemunho desses cristãos que entregaram a sua vida? Entregaram a sua vida numa arena, essas vítimas comidas por feras, por leões, sabe? Ou mortas, crucificadas. Então, assim, essas pessoas, esses pagãos, eles olhavam aqueles cristãos e falavam, meu Deus, realmente, se eles entregam a sua vida por esse Deus, ele existe. Ninguém entrega a sua vida por algo que não existe. Então, o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Por isso que estamos passando por um martírio, por enquanto branco na nossa época, né? Quando a cultura da nossa época quer colocar que o ser humano, ele não nasce homem, não nasce mulher, mas ele se faz homem, se faz mulher conforme a cabeça dele, nós temos que ser firmes e defendermos o quê? Defendermos a verdade. A verdade é que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, para que os dois se tornem uma só carne. E, essa união seja o espelho da união de Cristo com sua igreja. Então, veja, olha que coisa maravilhosa que é isso. Olha que verdade maravilhosa, transcendente que nós temos diante de nós. Nós não podemos negar isso. Ah, porque para não ficar ruim no meu trabalho, eu vou aceitar essa ideologia. Mas se eu não aceitar essa ideologia, as pessoas falam, nossa, ele perdeu o emprego acreditando num Deus que criou o homem e a mulher, para que da união do homem e da mulher, essa união seja espelho da união de Cristo com a igreja, da união do Deus com cada um de nós. Então esse Deus deve existir. Estão vendo? O sangue dos mártires é semente de cristão. Então, continuando aqui. Então, como que a gente deve estender o reino de Cristo, gente? Diz aqui
853, tá? Em sua peregrinação, a igreja, né, não ignora a igreja o quanto se distanciam entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos quais o evangelho foi confiado. Então, nós temos que ter uma noção. Nós somos pecadores. Lembra que eu falei nos encontros passados que a igreja é santa, porque a igreja é imaculada, a igreja é a esposa de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, por isso a igreja é santa, mas os seus membros, somos nós, somos pecadores. Então, foi-nos confiado um mistério, foi-nos confiada a verdade de uma forma tão maravilhosa, mas nós não somos dignos disso. Por isso, gente, a igreja fala o seguinte: somente avançando pelo caminho da penitência e renovação, ou seja, nós temos que nos entregar ao Espírito Santo, fazendo penitência, nos renovando pelo Espírito Santo e pela porta estreita da cruz. Ou seja, nós temos que enfrentar a cruz do mundo, enfrentando essas ideologias por meio da verdade. Para quê? Por quê? Porque o povo de Deus pode estender o reino de Cristo. Com efeito, assim como Cristo consumou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, a igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação. Gente, pregar o evangelho, nós vamos pregar na pobreza, ou seja, nós vamos nos esvaziar de todo pensamento nosso, nos munir da palavra de Deus e dos ensinamentos da igreja. Por isso que é importante a gente estudar o catecismo da igreja, porque nós teremos aqui todo o ensinamento da igreja, todo o depósito da fé. Então nós temos que ser pobres nesse sentido. E aí nós vamos enfrentar a perseguição, como Cristo enfrentou a perseguição. Não estou falando que, é legal enfrentar a perseguição. Não, por isso nós precisamos de penitência e renovação. Tá? O Espírito Santo tem que agir por meio de nós. A porta é estreita. Nós vamos enfrentar dificuldades. Por quê? Porque o mundo hoje, principalmente o mundo burguês hoje, gente, as pessoas querem só sombra e água fresca, vocês perceberam? Nós queremos só sombra e água fresca. Nós, assim, queremos o bem bom, o melhor, né? Boas viagens, bom carro, boa casa. Mas muitas vezes nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos doar. E são pequenas coisas. Não estou falando doar a vida já de início, não é isso. Eventualmente a gente vai ter que doar a vida. Mas, vejam, pequenas obras. Então, assim, o fato de nós doarmos nosso tempo para sermos catequistas já é uma forma de pobreza. Vocês estão entendendo? É maravilhoso nós doarmos nosso tempo para sermos catequistas. Nós vamos dar catequese naquela salinha, né? Num container, em que muitas vezes está muito calor, um sol, apertado. Sim, não é um local ideal para a gente dar catequese, mas é o que nós temos. Então, assim, é pobreza, né? É a perseguição. Então, assim, muitas vezes, gente, nós vamos ter que falar algumas verdades para os nossos catequizandos que os pais não vão ficar contentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o celular, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Halloween, né? Como a gente enfrentou aqui recentemente, nós vamos sofrer perseguição. São pequenas perseguições, em que os pais vão falar, mas como assim? Olha que radicalismo, olha que absurdo, para que isso, para que aquilo? E desse jeito eu crio meu filho da forma que eu quiser. Tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso, mas nós temos o dever de falar a verdade, tá? Então, nós temos que estender o reino dessa maneira. Se nós não estendermos o reino dessa maneira, nós queremos só falar o bom, né? Falar assim, Deus é amor, Deus aceita todo mundo. Sim, Deus é amor, Deus aceita todos. Deus aceita todos, sim. No entanto, Deus pede que nós nos convertamos, que nós não criemos ídolos neste mundo, mas que as coisas desse mundo nos levem até Ele.
Então, assim, são muitas coisas que nós temos que fazer, tá? Nós temos que enfrentar muitas verdades, entre aspas, que o mundo coloca, para anunciar a verdadeira verdade, que é o Cristo, morto e ressuscitado. Não se esqueçam que antes da ressurreição, Cristo teve de passar pela cruz. Teve de passar pela cruz. Por isso que o Senhor disse que a porta é estreita, gente. A porta é estreita por quê? Porque nós criamos, e o pecado nada mais é do que nós criarmos ídolos neste mundo, coisas que nós nos apegamos e viramos as costas para Deus. Então, é o que o padre Marcelo falou ontem na homilia da missa das 11h30, né? Que Deus é tão maravilhoso, ele nos coloca uma via tão maravilhosa para seguirmos, que nós temos que anunciar essa via. Nós temos que anunciar essa via. E é difícil, porque anunciar a verdade de Deus, inevitavelmente, nós vamos bater de frente contra as verdades, com muitas aspas, do mundo. Tá? Então, esse esforço missionário, gente, ele requer o quê? Paciência. Olha o que diz os 854. O esforço missionário exige, pois, a paciência. Ele começa pelo anúncio do evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo, aos não cristãos. Eu pulo lá para 856, olha o que diz aqui. A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o evangelho. Nós falamos agora há pouco, né? Nós temos que ter um diálogo respeitoso com os judeus, com os muçulmanos, com os budistas, com os hinduístas, um diálogo respeitoso. Isso não significa que nós vamos deixar de lado nossa verdade. Olha o que diz aqui o catecismo. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmo desse diálogo, aprender a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações em uma como que secreta presença de Deus. É aquilo que eu estava falando, né? Das verdades que já tem nessas religiões, porque estão no coração do ser humano. Aí vem. Se anunciam a boa nova, ou seja, se anunciam o evangelho, a verdade, Cristo que se fez carne, morreu e ressuscitou por nós, se anunciam a boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar, elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos, e para purificá-los do erro. Lembra? Quando a gente falou dos astecas, e a gente tem que lembrar aqui, para purificá-los do erro e do mal. Lá, quando a gente fala da evangelização dos astecas, né, daqueles que viviam sob lá no México, nós temos a mestra da evangelização, que é Maria. Nossa Senhora de Guadalupe, quando aparece para o índio Juan Diego, né, e aquele manto de Nossa Senhora de Guadalupe, gente, vai ter um dia que eu quero falar para vocês sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Aquele manto é puro evangelho. É puro evangelho. Só para resumir, Nossa Senhora está vestida de rainha, mas ao mesmo tempo ela está grávida. Então, aqueles índios, quando viram aquilo lá, eles viram que ela é uma rainha, mas é virgem. É uma rainha grávida, mas é virgem. E ao mesmo tempo, ela pisa sobre as divindades da época. Milhões se converteram. Tá? Então, nós temos que purificá-los do mal. Nós não, né? O Senhor vai purificá-los do mal por meio da verdade, que é o Evangelho. Para a glória de Deus, a confusão do demônio e a felicidade do homem. Então, nós temos que ter um esforço missionário para quê? Para que nós tenhamos um diálogo com esses não cristãos, para que eles conheçam o Evangelho e aí eles se convertam. É o que fazia São Francisco de Assis, os franciscanos. Gente, Santo Antônio, para vocês terem uma ideia, Santo Antônio, ele se torna franciscano depois dele colocar no seu coração que ele iria depois do exemplo de muitos franciscanos que até foram martirizados pelos muçulmanos. Santo Antônio falou, eu vou pregar para os muçulmanos, mas ele teve uma doença e teve que parar na Itália, e aí ele conheceu São Francisco e teve toda a história de Santo Antônio que Deus preparou para ele. Mas vejam, a ânsia de falar de Deus para os não cristãos, né? Então, começa com os não cristãos. Prossegue
com o estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais da presença de Deus no mundo e na fundação de igrejas locais. Então, olha, esse é o evangelho, né? Então, a gente vê, depois, se vocês quiserem, eu vou colocar no grupo, existe um grupo de padres que está na Tanzânia. Se não me engano, esses padres são argentinos. Chama Missão Tanzânia. Eles estão, gente, é uma coisa maravilhosa. Estão criando igrejas locais lá e por meio da inculturação, ou seja, organizam um processo de inculturação para encarnar o evangelho nas culturas dos povos. Inculturação, por exemplo, o pessoal faz missa afro. Não é esse tipo de missa afro que o pessoal faz, trazendo para a missa coisa de candomblé, coisa de umbanda. Não, 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 não. Isso não é enculturação. Enculturação é o que os africanos estão fazendo. Se vocês forem ver a igreja na África hoje, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Lá, sim, você vê a enculturação. Eles receberam o evangelho e o evangelho está tomando conta da cultura deles e, ao mesmo tempo, está usando a cultura dos africanos para quê? Está usando a cultura dos africanos para louvar e glorificar a Deus. Eu vou colocar a Missão Tanzânia. Gente, vocês vão ver cada coisa maravilhosa. Aquelas crianças sendo evangelizadas, os cantos deles, maravilhosos, maravilhosos. Isso é enculturação, tá? E não deixará de conhecer também fracasso. Então, o nosso esforço missionário, gente, às vezes a gente vai bater cabeça. Por quê? Por quanto aos homens, às sociedades e aos povos, apenas gradualmente os atinge e penetra, e assim os assume na plenitude católica. Então, é gradualmente que o Espírito Santo ele vai sendo como um pedagogo nos levando para a evangelização. Agora partimos para o seguinte, a igreja, portanto, gente, a missão é um esforço rumo à unidade dos cristãos. Por quê? Porque, então, está 855, quanto mais nos unimos, quanto os cristãos começarem a se unir a nós, né, nós teremos uma evangelização mais plena, tá? É o que diz 855. A igreja torna-se tanto mais difícil, não é só isso, mas também para a própria igreja, quando falo dos irmãos separados, torna-se tanto mais difícil exprimir na realidade de sua vida a plena catolicidade sobre todos os aspectos. Então, quando estivermos separados, a coisa é complicada. Mas, assim, nós temos que partir para o próximo, que a igreja é, além de una, santa, católica, ela é apostólica. Por que a igreja é apostólica, gente? Porque a igreja está lá no 857. Ela é fundada sobre os apóstolos. Ela foi e continua a ser construída sobre os apóstolos, tá? Que elas são testemunhas da ressurreição, enviadas em missão. Então, Jesus quis fundar a igreja sobre os apóstolos, gente. Não foram os apóstolos que quiseram fazer a igreja, foi Jesus que quis fundar a igreja sobre os apóstolos. A igreja conserva e transmite o depósito da fé. A igreja conserva e transmite o depósito da fé. Quando nós lemos e estudamos o catecismo, nós estamos fazendo isso. Quando a igreja conserva a palavra de Deus na sua liturgia, que vocês sabem que a cada 3 anos, praticamente, nós lemos toda a Sagrada Escritura. Tá? Nós temos o ano A, B e C. O ano litúrgico A, B e C. Né? Nós lemos no ano litúrgico A Mateus, é a base, né? Mas o ano litúrgico B, Marcos, que nós estamos, e o C, Lucas, que nós vamos entrar agora nesse novo ano litúrgico a partir do Advento. Tá? Mateus, Marcos, Lucas e João é lido nas principais solenidades da igreja, principais festas, o Evangelho de João é lido. Então, assim, durante todos esses 3 anos, praticamente a gente lê a missa inteira, a Bíblia inteira. Então, o catecismo da igreja é onde a gente se conserva e transmite o depósito da fé. E ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral, que é quem? O colégio dos bispos. Então, gente, os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos, assistido pelos padres, né, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Então, assim, a igreja continua ensinando, continua sendo santificada e dirigida pelos apóstolos,
na figura dos bispos e do Papa. Tá? Papa que é o bispo de Roma, né? E continuando aqui, o que nós somos, gente? Nós todos temos um apostolado, né? Porque o apóstolo significa enviados, né? O que diz 858 aqui, que é a continuação da própria missão de Jesus. Então, aqui, Jesus é o enviado do Pai. Tá? Jesus é o enviado do Pai. Então, isso significa o quê? Jesus é o enviado do Pai, desde o início do seu ministério, chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu, então, 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. Então, a partir daquela hora, eles passaram a ser enviados, é o que significa a palavra apóstolo. Seu ministério é, portanto, a continuação da própria missão de Jesus. Então, gente, os apóstolos, eles são aqui, ó, como diz 859, como o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou, assim assim, os que Jesus envia, nada podem fazer sem ele, que recebe o mandato de missão e o poder de exercê-lo de Jesus, né? Que recebe do Pai. Então, olha que interessante. Jesus é enviado pelo Pai, que dá o mandato de missão e o poder para os apóstolos, tá? E os apóstolos, gente, eles são chamados, portanto, ministério da Aliança Nova, ministros de Deus, embaixadores de Cristo e ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Olha, todos esses termos estão nas cartas de São Paulo aos Coríntios, na primeira e segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Primeiro, gente, o que é um ministério? O ministério é quando nós agimos em nome de alguém. O ministro é aquele que age em nome de alguém. O embaixador é aquele que faz algo em nome de alguém. Então, todos os ministros de Deus são embaixadores de Cristo, são ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ou seja, quando nós temos a hierarquia da igreja, os bispos, os padres que auxiliam os bispos, eles são administradores dos mistérios de Deus. Por isso que quando se fala que a igreja combate o chamado clericalismo, nós temos que entender isso. Por que combate o clericalismo? No sentido de que os bispos e os padres são administradores dos mistérios de Deus. Significa que eles têm um mandato de missão, o poder que foi dado por Cristo e Cristo recebe isso do Pai. Portanto, eles são apenas um meio, né? Esses dias eu vi uma palestra de um padre que ele fala muito bem, eu achei muito interessante, que ele fala o quê? Ele fala que os bispos e os padres são como se fossem treinadores de um time de futebol, né? Gente, quem entra no jogo e faz tá no meio do mundo e evangelizando, né, no jogo, é quem? São quem? São os jogadores. Então, os jogadores estão lá, eles estão jogando, eles estão fazendo, eles que fazem gol, eles que defendem, né? Então, são os jogadores. Mas, se você não tiver um bom técnico, um bom fisioterapeuta, tá certo? Então, assim, o time não anda, o time bate a cabeça, né? Então, assim, um time sem técnico, sem fisioterapeuta, sem massagista, não vai para frente, não dá certo, né? Então, esse padre ele faz essa analogia, ele fala, olha, nós padres estamos aqui, nós não temos a proeminência, nós somos aqueles servos, porque um ministro de Cristo é um servo, nós somos aqueles que Deus confiou para a gente os mistérios, os sacramentos, para que as pessoas tivessem pelas nossas mãos a Eucaristia para lhes dar força, a reconciliação para retorná-los à casa do Pai. Então vejam, gente, tudo isso, né? Tudo isso, os sacramentos que são dados por meio dos ministros de Deus, por meio daqueles que estão
in persona Christi, nos ministrando esses sacramentos, eles são servidores de Cristo. Servidores, portanto, do Pai. Percebam? E eu achei muito legal essa analogia, por quê? Porque nós temos o quê, gente? Nós temos a missão de continuar o trabalho de Deus. Então, é muito importante o seguinte, o que está aqui no 860, né? No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível. Então, pensemos nos apóstolos, 12 apóstolos. Eles foram testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja. Então, a igreja está fundada sob o quê? Sob as colunas dos apóstolos. Nós vamos ver lá no final da nossa aula de hoje, especialmente lá numa citação do Apocalipse, capítulo 21, né? Que a muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. São testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor. Vejam, gente, esse é um aspecto não transmissível. Os 12 apóstolos, eles foram testemunhas da ressurreição. Tanto é que quando, vocês sabem que Judas, né, morreu, ele se suicidou, e quando os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, escolhem um substituto de Judas, um dos critérios é que esse substituto fosse testemunha da ressurreição. E aí eles escolheram, o Espírito Santo escolheu Matias, né? Que foi então vejam, um dos requisitos para ser apóstolos é ser testemunho de ressurreição e ser fundamento da igreja. Mas tem um aspecto que é permanente. Não transmissível são os apóstolos, mas tem um aspecto permanente que é o quê? Olha aqui. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. É o que está lá em Mateus 28 que a gente leu, né? Esta missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja em todos os tempos. A fonte de toda a vida. Por essa razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores, que são quem? Os bispos. Está escrito errado aqui, sucessores, mas são sucessores, que são os bispos, tá? Então, assim, esse é um aspecto permanente da igreja. Por isso que lá nós estamos falando, lembra quando a gente falou dos nossos irmãos que são separados? Nós falamos dos protestantes, né, que são aqueles que se separaram a partir de Lutero, no século XVI, desculpe, século XVI, e temos aqueles que se separaram de nós lá no Cisma do Oriente, 1054, que é a Igreja Ortodoxa, né, a Igreja Católica do Oriente, a Igreja Ortodoxa do Oriente, né? E lá a gente tem a sucessão apostólica, né? A gente tem a sucessão apostólica, já os protestantes não possuem a sucessão apostólica, que é o quê? Que é nada mais, nada menos do que a ordenação de novos sucessores, né? Então, olha o que diz aqui no 861. Então, os bispos, gente, eles vieram para completar e confirmar a obra iniciada pelos apóstolos. Então, os bispos, eles são sucessores. Olha aqui, o 861 é muito importante. Para que a missão aos apóstolos confiada fosse continuada após sua morte, então, após os apóstolos eles iam morrendo, né? Confiaram a seus cooperadores imediatos, como por testamento, munus, né, a missão de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os instituíra para apacentar a igreja de Deus. Tá? Então, para apacentar a igreja, não é acrescentar, tá? Já apacentar. Constituíram, pois, tais varões. Só um pouquinho. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhe depois a ordenação. Olha aqui. A fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. Aqui é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica se dá mediante a ordenação. A ordenação. Então, é muito importante, gente. Quando a gente pede bênção para o padre, todas as vezes que eu me encontro com o padre, eu peço bênção para ele. Por quê? Porque ele, como está auxiliando o bispo, e ele foi ordenado pelo bispo,
No padre, nós temos a sucessão apostólica. Não digo, gente, vocês entenderam, né? A sucessão apostólica está nos bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Mas, como diz aqui o 857, né? O colégio dos bispos assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, em união com o Papa. Então, os bispos são ajudados pelos padres. Então, como eles são ordenados, aquele mandato de missão e o poder de Cristo, do Espírito Santo, está naquele homem, né? Então, quando a gente pede bênção e quando o padre abençoa um objeto, né, uma vela, um crucifixo, aquilo lá é algo muito importante, porque vem daquela linha da sucessão dos apóstolos, né? Aquele Espírito Santo que foi passando corporalmente, porque, gente, lembram, a sucessão apostólica na igreja, e a igreja é a continuidade da encarnação de Cristo, está ligado nisso. Então, assim, corporalmente, aquilo lá, quando o padre abençoa algo, lá ele pega na mão, ele joga, abençoa a água benta, gente, aquilo lá faz com que aquilo se torne um sacramental. Veja a importância, tá, gente? Então, continuando aqui. Assim como permanece o munus que o Senhor, 862, assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores. Da mesma forma, permanece o muno dos apóstolos de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre na sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, já continuou aqui, tá? Mas os sucessores de Pedro, primeiro dos apóstolos, gente, são os papas, tá? Os papas. Então, o bispo de Roma, né? O bispo de Roma era Pedro, e todos os bispos de Roma são seus sucessores, o papa, né? A proeminência, como diz aqui, o pastor supremo da igreja, como diz 857. E os sucessores dos apóstolos é o colégio dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e a aquele por quem Cristo foi enviado. Olha que sério isso. Por isso que nós devemos ouvir os nossos bispos. Devemos ouvir os nossos bispos. Nós sabemos, como o catecismo acabou de falar aqui, que nós teremos fracassos na evangelização e, infelizmente, muitos bispos, eles podem, infelizmente, apostatar, né? Negar a fé, né? Então, nós temos o dever de ouvi-los e o próprio Código de Direito Canônico fala que nós temos o dever também de, quando percebermos que um bispo ele está negando a fé de Cristo, e eu dei um exemplo claro hoje de um bispo que ele se vangloria de nunca ter batizado um índio, é algo que na caridade, é o que diz o Código de Direito Canônico, na caridade, nós, pessoalmente, de uma forma caridosa, por meio de uma carta, por meio de um e-mail, de forma muito caridosa, nós falarmos para o bispo, falarmos, mas bispo, eu quero entender o que está acontecendo, porque, segundo o catecismo, não é isso que a igreja nos pede. A igreja pede uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja que vai trazer pessoas para serem membros do corpo de Cristo, né? Então, assim, eu quero entender por que o senhor disse isso. Então, ia na caridade, tá? Na caridade. Por quê? Quem ouve os bispos, ouve a Cristo. E quem os despreza, despreza a Cristo. Então, estão vendo, gente? Talvez numa conversa dessa, nós consigamos fazer com que esse sucessor dos apóstolos caia em si, né? Fala, realmente, eu não tinha pensado. Tá, a gente não sabe os caminhos que o Espírito Santo usa, né? Então, pode haver erros, pode haver, mas nós temos o dever também de admoestar na caridade, tudo isso conforme o Código de Direito Canônico nos dá esse direito e dever, né? E aí, gente, nós partimos para o final da aula de hoje, já estamos em 1h24, que toda a igreja é apostólica, né?
Aí nós vamos falar do apostolado. Todos os membros, gente, todos os membros, cada um de nós somos enviados. E temos uma vocação ao apostolado. Olha o que diz, 863. Toda a igreja é apostólica, na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Qual que é a origem? Né, a gente volta, né, aqui no 850, que o mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A igreja peregrina é, por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Ou seja, nós temos uma comunhão de fé e de vida com essa origem. Nós não podemos negar essa origem. De sermos enviados, nossa vocação ao apostolado é sermos enviados ao mundo inteiro para que o mundo todo, o mundo inteiro, aceite Jesus como Salvador e Senhor. E, assim, se unam com a divindade de Cristo. Na Eucaristia, primeiramente por meio do batismo, na Eucaristia e em todos os sacramentos, tá bom? Então essa é a nossa vocação. Então o apostolado, gente, é o quê? É toda atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Então assim, se Cristo, 864, enviado pelo Pai, que é a fonte e a origem de todo apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados, bispos e padres, e até diáconos, né? Como dos leigos, né? Dependem da união vital com Cristo. Ou seja, de acordo com as vocações, os apelos da época e os variados dons do Espírito Santo, o apostolado assume as mais diversas formas. No entanto, é sempre a caridade, colhida sobretudo na Eucaristia, que a alma, que é como que a alma de todo apostolado. Então vamos lá. Gente, nós somente conseguiremos ter fecundidade no apostolado, nesse apostolado, nesse envio, se nós formos unidos com Cristo. É o que eu venho dizendo direto aqui. Nós não conseguiremos passar para os nossos catequizandos esse encontro pessoal que eles têm que ter com Cristo, porque a catequese é isso, gente. É uma forma dos catequizandos se encontrarem com Cristo, terem um encontro pessoal com Cristo. Se nós não tivermos um encontro pessoal com Cristo, se nós não tivermos uma vida de oração frequente, se nós não tivermos uma vida sacramental frequente, especialmente por meio da penitência, quer dizer, por meio da reconciliação, da confissão e da Eucaristia, nós não conseguiremos agir com caridade. Nós não conseguiremos ser apóstolos. Nós não conseguiremos. Por quê? Porque essa união vital com Cristo é essencial. Nós não entregamos aquilo que nós não temos. Se nós não temos uma união com Cristo, nós não vamos ter capacidade de fazer com que as pessoas cheguem até Cristo. Porque é o Espírito Santo que age por meio de nós. Se nós não tivermos uma abertura no ao Espírito Santo por meio da oração, gente, a oração é um anseio, como dizia Papa Bento XVI, é um anseio de nos encontrarmos com Deus. Isso é oração. É nós nos colocarmos de joelho, é nós nos colocarmos diante da presença de Deus, conversando com Ele, fazendo-nos um com Ele. E aí a importância da Eucaristia. Se nós não tivermos uma vida íntima com Cristo, nós não seremos instrumentos do Espírito Santo para a conversão das pessoas, porque é o Espírito que move o coração das pessoas, tá bom? E para finalizar, portanto, nós vemos aqui o número 865, tá, gente? Então, o que que acontece? Nós temos essa missão de levar Cristo para o próximo. Então, aqui o 865 ele vai ser
bem claro sobre isso. Esse levar, esse estender o reino de Deus, tá? Nós estamos falando aqui de estender o reino de Deus a toda a terra, tá? Como que ele começa, gente? Então, qual foi o caminho que Deus utilizou para isso? Então, vamos lá. A igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, porque é nela já que existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus. Lembra que nós já vimos lá atrás, o quê? Que a igreja é o já e o ainda não, né? Ou seja, o Deus, o reino de Deus já se faz presente aqui na Terra, mas ainda não está totalmente presente aqui na Terra, tá? Nós vamos ver isso aqui quando nós vimos lá no 669, né? Como o Senhor, Cristo, é também a cabeça da igreja, que é seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. Então, o reino de Deus é já a igreja, a semente de mostarda, lembram? A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja, semente e início deste reino na terra, tá? É a tensão entre o já, ou seja, vivemos o reino no mistério, e o ainda não, porque viveremos esse reino na glória, tá? Então, ele já está presente, ou seja, nós já podemos fazer parte do reino de Deus, né? Aqui na Terra, já podemos fazer parte do reino de Deus aqui na Terra, principalmente com os frutos do Espírito Santo que se fazem presente em nós, né? E o que acontece? Nós teremos essa visão beatífica de Deus com a igreja triunfante no final dos tempos. Então, vejam bem. É nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo. Então, a primeira vinda de Cristo já é o início do reino de Deus. Lembra que Jesus sempre fala no Evangelho? O reino já está entre vós. O reino de Deus já está entre vós. E cresce misteriosamente no coração dos que lhes são incorporados. Nós, ou seja, o reino já está entre nós no mistério, nós vivemos no mistério. Então, o coração que está pleno dos frutos do Espírito Santo, da caridade, da mansidão, né? Nós já vivemos o céu aqui. E até sua plena manifestação escatológica, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Então, o reino de Deus, ele começa com Cristo, cresce no coração dos membros, que nós temos o dever de evangelizar, de propagar essa mensagem, essa boa nova para os 4 cantos da terra, né? Principalmente dentro da nossa casa, para os nossos catequizandos, ou seja, no nosso trabalho, né? E o reino de Deus plenamente estará conosco na segunda vinda de Cristo. E para finalizar, só um pouquinho, vou parar de compartilhar aqui. E para finalizar, eu vou ler esse final aqui. Então, todos os homens, remidos por ele, tornados neles santos e imaculados na presença de Deus amor, serão reunidos como o único povo de Deus. Então, gente, lembra quando eu falei nós sermos evangelizadores, apóstolos de Cristo, né? Enviados de Cristo? Então, quanto mais gente já se reunir na igreja, serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus nela. A muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, gente, a nossa missão é árdua. A nossa missão é difícil. Porém, o Espírito Santo está entre nós, está em nós. O reino de Deus já está em nós. Em cada coração, o reino de Deus está. A partir do momento que nós somos batizados, que nós participamos de Deus, de Cristo,
na comunhão eucarística, e nós nos unimos na oração com Ele, íntima, o reino de Deus já está entre nós. E quanto mais nós espalhamos esse reino de Deus, mais ele se vai fazer presente no meio de nós, até a consumação da segunda vinda de Cristo, onde Deus fará um novo céu e uma nova terra, onde todos estarão unidos e todos virão sob o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encerro por hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, muito Amém. obrigado por mais